Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui no canal AUP Enfermagem. Esta é nossa quinta aula sobre cálculo de medicamentos administrado por via parenteral. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Vamos agora responder aqui as questões que estamos propondo aqui para a gente estudar. A nossa 11ª questão. A 11ª questão vem dizendo o seguinte em seu enunciado: foi prescrito 5 mg de morfina por via intravenosa a critério médico. Temos na enfermaria ampolas de 40 mg em 1 ml nesse caso. A pergunta é o seguinte: quantos ml devemos administrar nesse paciente? Observe que inicialmente temos uma dosagem muito pequena. Nesse caso, vamos ter que realizar a rediluição desse medicamento para poder administrar uma dose exata e eficaz assim para o paciente poder assim ter um bom tratamento. Nesse caso, nós temos que realizar inicialmente a leitura da ampola. A morfina é uma morfina que tem uma concentração de 40 mg em 1 ml. Esse é o primeiro dado que eu tenho aqui, sendo que a partir desse dado aqui, eu já tenho um parâmetro para eu realizar o cálculo, porque foi prescrito 5 mg e eu já tenho um parâmetro que 40 mg está diluído em 1 ml. Nesse caso aqui, eu vou colocar aqui 40 mg que está diluído em 1 ml. Observe que inicialmente 40 mg aqui, ó, ele está diluído em 1 ml. Só que a dose é muito pequena que foi prescrita. Nesse caso, eu tenho que realizar a rediluição. Eu vou acrescentar nesses 1 ml de morfina, vou acrescentar mais 3 ml de água destilada. Eu somando 1 mais 3, nesse caso, vou ter 4 ml. A partir desse momento, 40 mg está diluído em 4 ml. Assim, eu vou colocar 5 mg embaixo de 40 mg e x ml embaixo de 4 ml. Assim eu tenho montado a minha regra de 3. E o que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que realizar esse cálculo para eu descobrir em quantos ml 5 mg está diluído, nesse caso aqui. Então, realizando esse cálculo, usando a regra de 3, vai ficar da seguinte maneira. Realizando esse cálculo, eu vou multiplicar aqui 5 vezes 4 e x vezes 40. Realizando esse cálculo, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar x vezes 40 e também 4 vezes 5. Calculando 40 vezes x ou x vezes 40 vai dar 40x. Multiplicando também no segundo membro aqui 5 vezes 4 ou 4 vezes 5 vai dar quanto? Observe quanto vai dar. Vai ficar assim a nossa conta. 40x no primeiro membro e no segundo membro vai ficar 20. Esse 20 veio da onde? A partir do cálculo de 4 vezes 5 deu 20. A partir daqui, eu vou deixar aqui x no primeiro membro e 20 também no segundo membro. E essa nossa conta vai ficar da seguinte maneira. O 20 vai ficar no segundo membro, vai ficar no numerador. E esses 40 aqui, ó, vai passar para o outro lado, dividindo. Vai ficar no denominador. E eu vou manter x aqui no primeiro membro. Assim eu tenho uma divisão de 20 dividido por 40. 20 dividido por 40, se você quer realizar o cálculo, dá uma pausa nesse vídeo e depois continua assistindo a nossa videoaula. Então, 20 dividido por 40 vai dar quanto? Vai dar 0,5. Ou seja, nesse caso, 5 mg está diluído em 0,5 ml. Nesse caso, vou ter que aspirar aqui da ampola apenas 0,5. Por que eu vou ter que aspirar apenas 0,5? Porque em 0,5 contém 5 mg de morfina que foi prescrita a critério médico nesse caso. Então, a resposta dessa questão aqui é 0,5 ml. Então, vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão é a 12ª questão. E na 12ª questão vem dizendo o seguinte em seu enunciado: foi prescrito 7 mg de morfina por via intravenosa a critério médico. Temos na enfermaria ampola de 40 mg em 1 ml. A pergunta é o seguinte: quantos ml devemos administrar nesse paciente? Nesse caso, observe de novo. Então, nós temos uma prescrição em uma dosagem muito pequena. Essa dose é muito pequena, que é de 7 mg de morfina, que é para ser
administrado no paciente. E a forma de apresentação dessa morfina é de 40 mg por ml. Então, a forma de apresentação aqui desse medicamento é de 40 mg por ml. Observe muito bem que 40 mg está diluído em 1 ml. Esta é a forma de apresentação desse medicamento. Então, a partir que eu tenho esse parâmetro, eu posso realizar aqui a montagem da minha regra de 3. Mas antes de montar na sua totalidade essa regra de 3, eu tenho que realizar inicialmente a rediluição desse medicamento para eu poder aspirar dessa ampola uma quantidade exata desse medicamento para eu administrar no paciente. Toda vez que a gente faz a rediluição desse medicamento, é justamente pensando no paciente, para que eu possa aspirar uma quantidade mais exata desse medicamento, que nesse caso foi prescrito 7 mg. Nesse caso, observe que a ampola aqui desse medicamento é de 40 mg e está diluído em 1 ml de morfina. No caso da rediluição desse medicamento, eu vou acrescentar mais 3 ml de água destilada. Eu acrescentando mais 3 ml de água destilada, eu vou ter aqui 40 mg diluído em 4 ml. Tá? Inicialmente, agora eu tenho 40 mg diluído em 4 ml, sendo que foi prescrito 7 mg apenas. Eu vou botar esses 7 mg embaixo de 40 mg e ml embaixo de ml, que é no caso x ml. Observe como vai ficar a nossa conta. Então eu coloquei aqui 7 mg embaixo de 40 mg e x ml eu coloquei embaixo de ml, onde eu vou ter que descobrir em quantos ml aqui esses 7 mg estão diluídos. Assim eu tenho aqui, então, na forma de apresentação, a partir da rediluição desse medicamento, após realizar a rediluição desse medicamento, eu tenho 40 mg que está diluído em 4 ml e os 7 mg que eu vou ter que descobrir em quantos ml esse 7 mg está diluído. Então, a partir daqui, é só realizar o cálculo matemático usando a regrinha de 3, onde eu vou multiplicar 7 vezes 4 e x vezes 40. 7 vezes 4 e x vezes 40, eu montando esse tipo de questão, vai ficar da seguinte maneira, vai ficar x vezes 40, vai ficar 4 vezes 7. Realizando esse cálculo, vai ficar da seguinte maneira, 40 vezes x vai ficar 40x, e 4 vezes 7, ou 7 vezes 4, vai dar quanto? Vai dar 28 nesse caso. Eu vou manter o x do mesmo lado e vou passar esse 40 aqui, ó, que está no primeiro membro, vou passar para o segundo membro dividindo. Assim eu tenho uma divisão de 28 dividido por 40. 28 dividido por 40 vai dar quanto? 0,7. 0,7 ml. Ou seja, 7 mg de morfina está diluído aqui em 0,7 ml. Nesse caso, eu vou aspirar apenas 0,7 da ampola de morfina, nesse caso, tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido essa rediluição que eu acabei de fazer nessa nossa 12ª questão. E o resultado da nossa 12ª questão é 0,7 ml. Vamos agora para a nossa 13ª questão. Na nossa 13ª questão, vem dizendo o seguinte em seu enunciado. Foi prescrito 6 mg de morfina por via intravenosa a critério médico. Temos na enfermaria ampolas de 40 mg em 1 ml. A pergunta é o seguinte, quantos ml devemos administrar? Vocês já sabem que estão assistindo desde a nossa primeira aula desse vídeo aqui, que quando a dosagem é pequena eu tenho que realizar a rediluição. Mas inicialmente, além de realizar a rediluição, eu tenho que fazer uma boa leitura da nossa questão, onde eu identifico a quantidade prescrita, que é uma quantidade pequena nesse caso, que é de 6 mg de morfina, e também identifico também a forma de apresentação desse medicamento para poder eu extrair dados, para eu realizar esse cálculo. Então, realizando a leitura da forma de apresentação, as informações que eu tenho na ampola de morfina é a seguinte, que 40 mg de morfina está diluído em 1 ml. Nesse caso, eu posso começar a realizar a minha rediluição. Inicialmente, esses 40 mg aqui, ó, esses 40 mg estão diluídos em 1 ml de morfina. Eu vou acrescentar, para eu realizar essa rediluição, vou acrescentar mais 3 ml. Por que eu vou acrescentar mais 3 ml? Para poder eu chegar aqui aos 4 ml, porque 1 mais 3 vai dar 4. Para que serve essa rediluição? Isso que eu quero responder para vocês.
Essa rediluição serve para eu conseguir aspirar uma quantidade exata de 6 mg de morfina que foi prescrito, porque é uma quantidade muito pequena. Nesse caso, eu tenho que realizar a rediluição. Então, inicialmente, a morfina ela estava diluída, esses 40 mg estava diluído em 1 ml. A partir da rediluição, essa morfina fica rediluída em 4 ml. Por que em 4 ml? Porque eu acrescentei mais 3 ml de água destilada. A partir daí, eu tenho 40 mg diluído em 4 ml. Observe que os 6 mg que foram prescritos vai ter que ficar embaixo de miligrama. E o XML vai ficar embaixo de ml. A partir daí, eu posso montar a minha regrinha de 3, porque eu sei que 40 mg está diluído em 4 ml e 6 mg está diluído em XML. A partir daí, eu posso realizar o cálculo usando a regra de 3. 6 vezes 4 e x vezes 40. A partir daí, eu realizando esse cálculo, a minha conta vai ficar da seguinte maneira. Eu vou repetir aqui para vocês, ó, x vezes 40 e 6 vezes 4. Realizando esse cálculo, vai dar assim no primeiro membro. No primeiro membro vai ficar 40x. Esse 40x veio daqui a partir desse cálculo matemático, 40 vezes x. E esse 24 ele surgiu a partir dessa multiplicação, 4 vezes 6, que dá 24. Então, no primeiro membro eu tenho aqui 40x e no segundo membro eu tenho 24. Eu vou manter x no primeiro membro e 24 vou manter no segundo membro, sendo que os 40 vai passar para o segundo membro dividindo. Observe como vai ficar. 24 dividido por 40. Esse 40 passa para o segundo membro dividido. Assim, eu tenho uma divisão. 24 dividido por 40 vai dar quanto? 24 dividido por 40 vai dar 0,6 ml. Então, 6 mg de morfina que foi prescrito está diluído em 0,6 ml, ou seja, eu vou aspirar desta ampola de morfina apenas 0,6 ml para eu administrar no paciente que foi prescrito pelo médico. Nesse caso, esse medicamento foi prescrito por via intravenosa a critério médico. Esta é a resposta da nossa 13ª questão. Observe que, nesse tipo de questão, nós trabalhamos com rediluição de medicamento. Quando eu realizo a rediluição de medicamento, realizo a rediluição de medicamento quando a dose prescrita é muito pequena. Para eu aspirar esse medicamento em uma dose exata, eu tenho que realizar a rediluição desse medicamento. Realizando a rediluição de medicamento, sempre eu vou acrescentar mais água destilada para eu rediluir esse medicamento. Assim, posteriormente ao cálculo, vou poder aspirar uma quantidade exata de medicamento para eu administrar no paciente uma dose correta, a dose exata que foi prescrita pelo médico. Espero que vocês tenham compreendido esse tipo de questão. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Ficamos por aqui, até a próxima aula e fique com Deus.